Com a mão no coração, vamos ler o que Jesus falou em Mateus 6. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Ou em outro evangelho fala um côvado. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Jesus pegou aquele que, em termos de luxo, glória, esplendor, riqueza, foi o maior. E ele diz, olha, esse sujeito aqui se vestia, só andava no luxo. Tudo que estava ao redor dele era de ouro. Mas nem este homem, com todo o seu esplendor, e havia muito, Jesus disse que havia esplendor na vida de Salomão. Ele está dizendo, havia muita glória. Para onde você olhava, tinha glória na vida desse homem. Mas nem este homem, que foi o número 1 em glória, em esplendor, vestiu-se como um deles. Não se compara. Não se compara. Se Deus veste, olha como ele fala, ele veste. É uma roupa. Assim, a erva do campo, que hoje existe. Você passa, você olha e vê um belo jardim. Talvez em poucos dias, ou até mesmo no dia seguinte, dependendo do vento, da chuva, do clima, você passa pelo mesmo lugar e o cenário já mudou. Não é tão incrível como foi no dia anterior. Não está da mesma forma. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá, ele está fazendo uma pergunta, o que você pensa? Qual a sua interpretação disso? Não vestirá muito mais a vocês? Aí ele fala, homens de pequena fé. Porque se vocês não enxergam, se vocês não têm essa perspectiva, se vocês não têm esse olhar, essa visão, é porque a fé de vocês é muito pequena. Vocês até têm, ele não está falando que não tinha uma fé, ele está dizendo que tem uma fé, mas é uma fé muito pequena. Tão pequena que não consegue ter essa perspectiva, tão pequena que não consegue ter essa visão, tão pequena
que não consegue sequer observar toda a natureza, toda a grandeza que está aí, tudo que Deus tem feito, tudo que Ele está fazendo, sempre fez, mas nós corremos envolvidos com os nossos problemas e nós não somos capazes, não temos a sensibilidade de ver o que Ele está fazendo todo dia. E parar e perguntar assim, mas, então, se Ele está fazendo pela erva, olha que flor incrível, olha para as flores, Ele mandou, olha para os passarinhos, Ele falou, olha, ao invés de vocês correrem tanto, nessa fadiga, nesse estresse, estressados, por que vocês não dão uma parada e observem como eu cuido da natureza? Olha como eu fiz todas as coisas. Olha como eu cuido, olha como as coisas funcionam sob o meu controle. Sabe, eu já preguei bastante sobre a lei das prioridades. E eu quero que você entenda que há poder nas prioridades. Há poder nas prioridades. Há poder nas prioridades. Algumas pessoas estão vivendo uma vida sem poder por conta das suas prioridades. Porque as prioridades, elas determinam. Nós podemos saber quais são as prioridades de uma pessoa pelos resultados dela. Há poder nas prioridades. Quais as nossas prioridades? Nós damos prioridade a quê? O que tem prioridade na nossa vida? O que realmente importa para nós? O que tem peso para nós? O que vem em primeiro lugar? Eu penso no quê? Durmo e acordo pensando no quê? Qual é o meu primeiro passo quando eu abro os olhos? O que eu tenho feito em primeiro lugar? Há poder nas prioridades. Algumas pessoas estão sem poder nenhum por causa das suas prioridades. Elas dão prioridades a coisas que tiram delas, que não põem na vida delas, que estão roubando a vida delas. Elas não estão dando importância ao que deve ter importância, que a Bíblia diz que deve ser prioridade. Muitas nem pensam nisso, porque suas prioridades são tão baixas, roubam a energia delas de tal forma que elas vivem uma vida pequena, quando poderiam estar vivendo uma grande vida. Elas vivem uma vida comum, quando poderiam estar vivendo uma vida extraordinária. Elas vivem uma vida à margem, quando poderiam estar desfrutando da abundância. Elas vivem uma vida aquém daquela que foi determinada pelo Senhor por causa de suas prioridades. O problema está nas prioridades. Há poder nas prioridades. Se você não dá prioridade ao que vai dar poder a você, você vai viver uma vida sem poder. Porque o que você escolhe te dá poder ou tira o seu poder. Te levanta
ou te abaixa, te exalta ou te humilha. São as suas prioridades que estão te exaltando e suas prioridades que estão te humilhando. Você tem respostas por conta do que você colocou como prioridade da sua vida. Você não tem resposta exatamente pelas suas prioridades. Então eu vejo gente dizendo, não estou aguentando, eu não sei o que eu tenho que fazer. Você sabe, você só não quer. Saber todo mundo aqui sabe, só que não quer. E nós precisamos ter honestidade intelectual suficiente para dizer, eu não quero. Para mim o preço é muito alto. Isso é difícil para mim. Eu não estou disposto a dar. Eu digo que eu quero uma coisa, mas prioridade eu dou a outra coisa. E aí eu não tenho aquele resultado, eu me frustro. E eu me engano, ou cai bem dizer, eu quero Deus, eu quero viver suas promessas, eu quero uma grande vida, eu quero. Às vezes a pessoa até quer acreditar que ela quer, mas lá no fundo, a realidade é diferente. Ela quer sem dar o que aquilo exige. Ela quer sem ter que pagar aquele preço, sem ter que dar a prioridade àquilo que vai levar aquele resultado. Então eu posso trazer de volta, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como que nós vamos andar com Deus? Ele não vai se unir às nossas escolhas. Ele não vai se unir ao nosso padrão baixo. Ele não vai se unir ao nosso medo e à nossa incredulidade. Ele não vai se unir a nós nas nossas escolhas. E nós não queremos nos unir a Ele e fazer conforme Ele faz e Ele nos ensina a fazer. Então, como que nós vamos andar com Ele se nós não nos unirmos ao padrão dEle? Quer dizer, nós vamos ter que subir, porque descer Ele não vai. Então, nós falamos que nós queremos, mas as nossas escolhas nos tiram todo o poder. As nossas prioridades estão tirando todo o nosso poder. Porque muitas vezes nós escolhemos. E quando alguém diz assim, não, eu não escolhi. Quando você não escolhe outra coisa, você já escolheu. Então você aceitou aquilo na sua vida. Foi uma escolha. Você aceitou, você acatou. Muitas vezes fica lá, sentindo, pensando bobagens, no seu celular, sem evoluir, vendo coisas que não estão te levantando, não produzindo. Quantas pessoas que quando o dia termina, elas fizeram muitas coisas, mas por fim elas estão frustradas, decadentes, infelizes, muito cansadas. Elas mal raciocinam. Elas observam a vida delas e elas têm uma decepção com elas.
porque muitas vezes elas não fizeram nada daquilo que vai levantar, nada. Não são poucas pessoas que terminam o dia sem ter orado, sem ter lido um versículo da Bíblia que seja, sem ter ouvido um trecho de 15, meia hora de palavra, não falou positivo, não falou a palavra, não declarou, se envolveu com muitas coisas, correu, reclamou, brigou, falou bobagens, ouviu bobagens, assistiu bobagens, terminou o dia e pergunta: o que eu fiz de produtivo? Eu fiz bem a alguém? Às vezes não. Eu agradei a Deus? Muitas vezes nem lembrou de Deus. Então, há poder nas prioridades. Há poder nas prioridades. E as suas prioridades vão dar poder a você, ou vão roubar todo o poder da sua vida. Como você decidiu pensar, para onde você decidiu olhar, com quem você anda, quem você ouve, seu estilo de vida, está tudo. O que você pensa, o que se alimenta internamente na sua alma, o que você deixa entrar, está determinando, está atraindo para você poder ou fraqueza, morte. Jesus disse isso. Então aí as pessoas estão preocupadas com um monte de coisas. E Jesus está dizendo, Jesus, não é a Cleo. Jesus está dizendo, porque ele não disse, ele continua dizendo a mesma coisa, porque a palavra não muda. Eu, Senhor, não mudo, eu sou mesmo ontem, hoje e você eternamente. Então, o que ele disse, ele está dizendo hoje. Ele só está repetindo o que ele disse. Então, ó Jesus aqui, repetindo o que ele disse. Ele está sempre repetindo. Muitas vezes, tem pessoas desesperadas correndo para lá, para cá, perdidas, falando bobagens. Vou desistir. Quer dizer, é melhor desistir, é melhor morrer, do que simplesmente viver um dia de cada vez, mantendo a prioridade certa. Né? As prioridades que nos dão poder. Então as pessoas estão preocupadas com um monte de coisa, Jesus está lá. Para aí. Olha para as flores. Olha para os passarinhos. Olha como eu cuido de tudo. Por que você está se preocupando com essas coisas e você não para me buscar? Olha, nem Salomão se vestiu como esses lírios aí. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, quer dizer, os não crentes, é que correm atrás dessas coisas. Isso é coisa de ímpio. O ímpio é que está correndo para lá e para cá, dê jeitinho. Você não foi chamado para viver como ímpio. Você não pode se igualar ao seu irmão ímpio, o seu parente ímpio, o seu colega ímpio, o seu vizinho ímpio. Na verdade, você deveria ser a esperança para ele. Mas se você está fazendo a mesma coisa que ele faz, que esperança que você vai ser? Porque se essa é a última coisa, é a última instância, buscar a Deus, e aí você diz que você está buscando a Deus, mas você vive igual
ele está vivendo, que esperança ele vai ter? Ele vai olhar e vai dizer, muda nada. Essa pessoa aí vai para a igreja, ele tem uma Bíblia, faz tantas coisas, mas ele está vivendo a vida como eu vivo? Não tem resultados diferentes dos meus? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ele sabe que você precisa. Saber, ele sabe. É isso que ele está dizendo. Você acha que eu não sei do que você precisa? Você acha que eu não sei que você tem compromissos, que você tem uma vida para viver, você tem necessidade? Você acha que eu não sei? Eu sei. Acontece que eu respondo fé. Eu te ensinei sobre o poder das prioridades. Mas você prefere continuar fazendo do seu jeito. A gente não tem, às vezes, esse costume de orar e dizer, Senhor, o Senhor não está vendo, Senhor? E Ele está dizendo, eu estou. É claro que eu estou, eu sei. Mas você saber do que você precisa, eu sei. Mas você sabe o que você deve fazer? E se sabe, por que não está fazendo? Se toda essa energia que você gasta, é Jesus falando isso, toda essa energia que você gasta se preocupando, correndo atrás de tantas coisas, se você gastasse me buscando em primeiro lugar, dependendo de mim, você estaria num outro patamar. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você busca em primeiro lugar o reino de Deus. Você se coloca debaixo da liderança do Espírito Santo. Você busca o reino de Deus e a sua justiça. O que é justo diante de Deus? Você busca a Deus e estar debaixo dessa justiça. O que é justo diante de Deus, diante dele. E todas, não é? A palavra é minha. Você pode abrir qualquer tradução, vai estar aí. Todas. E todas essas coisas, que coisas? Tudo que você precisa para ter uma grande vida aqui. Comer, beber, vestir, quer dizer, tudo que você precisa para o corpo, para a vida. Você precisa ter um lugar para morar, você precisa ter comida na mesa, você precisa ter seus compromissos acertados, você tem uma vida. E ele está dizendo, sua preocupação não tem que estar nisso, sua preocupação tem que estar aqui, ó. Seu foco tem que estar aqui. Porque quando você tem o seu foco, você está olhando, sua visão é totalmente vertical, você está olhando para o alto, porque é o que Paulo falou, mantenha os seus pensamentos nas coisas de cima. O que o escritor aos Hebreus disse? Olhem para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Mantenha os seus olhos em Jesus, fitos em Jesus. Então, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Você vê, há uma crença tão demoníaca, e o Deus desse século cegou entendimentos incrédulos, para que não vejam a glória de Deus. E tem gente que não está vendo a glória de Deus exatamente porque Deus não é a prioridade. É por isso. Se Deus não é a sua prioridade,
e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Você vê que Jesus está afirmando, se você buscar a Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas essas coisas que você precisa, que estão tirando seu sono, até seu apetite, sua paz, e está acontecendo isso exatamente porque suas prioridades estão erradas. Porque se você tivesse as prioridades certas, você veria tudo isso ser acrescentado à sua vida. Mas como você não dá importância, você não está se importando em dar prioridade a Deus e à justiça. O que é justo, eu vou fazer o que é justo diante dele. O que a palavra dele diz. Todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com amanhã. Pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Você tem graça para hoje. As misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos, e todos os dias, a cada amanhecer, elas são renovadas. As misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. Você tem misericórdia para este dia, você não tem para amanhã, porque você não tem o amanhã, você tem misericórdia para hoje. Então hoje Ele te dá graça para fazer o que tem que ser feito, para plantar a boa semente, para fazer as escolhas certas, para se colocar no lugar que Deus determinou para a sua vida, para fazer o que é preciso para ficar num lugar, muitas vezes para a sua carne difícil, para ficar onde você foi plantado, para buscá-lo. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu não tenho que sofrer pelo amanhã, pelos males que porventura podem acontecer. Eu tenho que me focar nos desafios de hoje, buscando a Deus. Eu tenho hoje, eu tenho os desafios de hoje, eu tenho os males de hoje, eu tenho os passos de fé necessários que precisam ser dados hoje. Eu preciso fazer escolhas hoje, eu preciso dar passos de fé hoje, eu preciso fazer escolhas alinhadas com Deus hoje. Você não vê que tem gente que está sempre dizendo, não, então amanhã eu vou fazer, não, eu até vou voltar para o Senhor, mas eu vou esperar o propósito da mudança, que daí eu vou, e antes eu vou me organizar. A pessoa nem sabe se ela vai estar viva amanhã. Ela não sabe se ela vai estar viva amanhã. Ela tem hoje para ela fazer escolhas. E ela está dizendo, amanhã eu faço. Eu vou ver o que eu faço. Primeiro eu vou me organizar. O que é organizar? Sem Deus você não consegue organizar nada. Sem Deus a sua vida vai estar sempre desorganizada. Sem Deus nada vai se organizar. Nada vai se alinhar. Nada. Sem Deus você não vai atingir nada. Se atingir alguma coisa é num alicerce abalável que uma hora vai desabar. Prioridades. Há poder nas prioridades. E eu sei que algumas pessoas estão fazendo essa pergunta. Por quê? Porque isso, porque disso, porque aquilo. E o Senhor está dizendo, prioridades.
Há poder nas prioridades. O que você dá prioridade vai dar a você poder ou vai tirar todo o seu poder? Vai levar você para um nível mais alto ou vai manter você no mesmo lugar e te puxar para um lugar mais difícil e mais desagradável ainda? Então eu não sei por que não está acontecendo prioridades. Isso é claro nas Escrituras, é claro. Às vezes a pessoa tem promessa, ela está assim, a um passo de viver. Mas ela não passa nos testes, ela não dá a resposta certa. Ela decidiu acreditar que alguma coisa, que as coisas vão acontecer na vida dela, sem que ela tenha que chegar onde ela tem que chegar, dar o que ela tem que dar. Então ela vai vivendo, ela vai jogando para frente. Uma hora vai acontecer, né? Enquanto dá para levar, ela vai levando. Só que lá dentro, quando ela para, ela olha, quando ela está, principalmente ela está ali sozinha, ela começa a ver a vida dela, é um aperto no coração, ela vê que ela não está bem, ela está, às vezes, está sensível. Tem pessoas que nem são muito chorar, que de repente aquelas se veem, elas estão chorando do nada, porque elas não estão bem. Porque lá no fundo, apesar delas tentarem se convencer até os outros, que está tudo certo, elas sabem que não está. E muitas vezes não quer dar aquilo que a palavra está dizendo, olha, é preciso dar. Mas como é difícil para a carne, então ela protela um pouco mais e vai tentando viver, vai vivendo. Mas está lá naquele, ou não rompe, ou está naquele meio termo. Tem parte, mas não tem tudo. A vida não está no lugar que poderia estar, no nível que poderia estar. E algumas pessoas, não é nem falta, falando da parte financeira, material, não é nem falta mesmo de trabalho, de esforço. Às vezes tem esforço, tem trabalho, mas não tem o principal, que é Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. E a gente sabe quando Deus é nossa prioridade mesmo. Meus queridos, quando a gente dobra os joelhos e não tem nem força para falar, e a hora que você vê, você já está pensando em outra coisa, você não tem nem concentração, você não consegue nem falar com Deus, você não pode tratar isso como normal. Quando você vai perdendo a vontade de estar com Deus, então você não ora, você pode passar uma semana sem pegar na Bíblia, porque tem gente que vive assim. Pega no próximo culto, e se você não esquecer a Bíblia. Você já está numa situação em que está tudo aí à mostra, que algo está errado. Mas nós vamos vivendo.
Aí agora eu já não tenho mais a mesma vontade de cultuar, de adorar. Não tem vida. Você começa a não, as coisas começam a não fazer sentido. Você começa a ficar impermeável, a palavra já não entra, não causa aquele impacto que ela um dia causou. Aí você já começa a procurar outras coisas, porque não está te alimentando. Mas não é a palavra que não está te alimentando, porque a palavra alimenta. É o seu espírito, é como você está. Então agora você não recebe da mesma forma. Então não é a palavra muda. Nós mudamos. A nossa fome muda. Outro dia nós estávamos famintos por Deus. Agora não estamos, talvez. Há poder nas prioridades. E a resposta está nas prioridades. Há poder nas prioridades. Você quer viver uma vida poderosa? Prioriza o reino, prioriza a justiça. Para de se preocupar com coisas que Ele já garantiu. E busque a Deus em primeiro lugar. Você vai ver a mudança que vai acontecer na sua vida. Talvez você nunca... Tem pessoas que até já se jogaram em algum momento. Tem gente que nunca se jogou de verdade. Enquanto a gente não para e não tomamos a decisão de ir a Deus e dizer, Senhor, eu quero ver, eu quero entender, eu quero o Senhor, eu quero mergulhar como nunca, eu não quero mais as águas no meu tornozelo ou no meu joelho, eu quero nadar de tal forma, eu quero chegar num nível, não dar mais pé, eu quero fluir nesse rio. Eu preciso disso. Porque Jesus mandou buscar, mandou pedir, mandou buscar, mandou bater. Então, as coisas não vão acontecer se nós não pararmos para pedir, para buscar, para bater. Nós temos que buscar. E Jesus está dizendo que a nossa prioridade deve ser Ele. E se Ele for a nossa prioridade, nós não precisamos preocupar com o resto. E isso não quer dizer que eu não deva pedir as outras coisas, não é isso. Mas Ele está dizendo, uma vez que Ele é a prioridade, essas coisas todas que nós precisamos para a vida serão acrescentadas à nossa vida. Há poder nas prioridades. Vamos orar. Meu Deus, nesta manhã tão abençoada, porque esse é o melhor dia da nossa vida. É o único que temos, é um dia maravilhoso, é especial, porque é o único que nós temos. É o dia que o Senhor fez e nos chamou para adorá-lo, para engrandecê-lo. E nós estamos aqui e eu peço que a sua palavra possa tocar profundamente os corações, ensinar, educar, levantar, inspirar, direcionar. Eu oro para que a tua palavra cause esse impacto, levando cada um a um alinhamento. Passa do teu sangue aqui. E eu quero repreender a frieza, o desânimo, a morte espiritual, a perda do apetite, da fome pelo Senhor. Eu repreendo agora em nome de Jesus a tristeza, a decepção, a angústia, a desesperança. Eu repreendo em nome de Jesus
a desesperança, pessoas que perderam a esperança, pessoas que estão sem esperança, e a esperança não decepciona. Eu repreendo em nome de Jesus a desesperança, eu repreendo a decepção, eu repreendo esse espírito decepcionado, esse ataque espiritual nas emoções dessa pessoa, onde ela tem caminhado de forma apática, desanimada. Eu repreendo em nome de Jesus agora o desânimo, a decepção, o peso, a falta de fome. Eu repreendo em nome de Jesus agora tudo que tem oprimido mentes e corações. Eu repreendo em nome de Jesus esse peso que veio sobre alguns, essa opressão que veio sobre alguns, essa morte espiritual que tem rondado a vida de alguns. Saia em nome de Jesus a falta de visão, de perspectiva, de vida. Saia em nome de Jesus agora o peso, todo o peso, toda angústia, toda frustração, eu repreendo em nome de Jesus agora. Pensamentos negativos, sentimentos negativos, peso demoníaco, saia em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus, toda fúria, toda força maligna que tem se levantado para destruir, para matar a fé, para matar o ânimo, para distrair, para desanimar, para pesar, para matar, para roubar, para destruir. Eu ordeno, saia, em nome de Jesus. Saia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda apatia, toda inércia, toda perda de sensibilidade à sua voz, eu repreendo em nome de Jesus. E eu peço um renovo, eu peço restauração, eu peço força, eu peço cura. Cura a alma, traz renovo para as mentes, renova as mentes, tira as escamas dos olhos, o argueiro, toca nos corações profundamente. Senhor, passa do teu sangue nos lares, nas famílias, passa do teu sangue na vida das famílias, passa do teu sangue na vida de cada pessoa, passa do teu sangue, Senhor. Cubra cada um com o teu sangue, acampa os teus anjos ao redor, dá visão, dá discernimento, dá entendimento, dá graça, dá favor, traz renovo, mostra o que cada um não está vendo, dá visão, dá entendimento. Espírito Santo, venha com poder e traga renovo, toma os corações, se apossa de cada vida. Espírito Santo, o Senhor é fonte de vida, de alegria, de renovo. Traz esse renovo, essa alegria para os corações. A alegria da salvação. Um renovo na fé. Traz, Senhor. Não deixe o seu povo desanimar e viver uma vida apática, vazia, uma vida espiritual morna, sem sentido, onde nada mais faz sentido, porque se nós não mantemos a chama acesa, e eu peço, Senhor, ajuda esse fogo crescer. Se nós não permanecermos cheios do Senhor, nós vamos viver uma vida religiosa, vazia, sem sentido, sem graça.
uma vida morta, sem avanços, que não faz sentido, essa é a verdade. Mas eu oro por um renovo, eu oro por esperança, eu oro por um renovo na fé, na esperança, porque fé é para agora, esperança é para o futuro, e nós temos que continuar cheios de esperança, esperando, porque a esperança, Senhor, ela não decepciona, é continuar esperando, vai acontecer, o Senhor me prometeu, e eu vou estar no lugar de receber, na posição de receber, eu não vou me distrair. Toca os corações aqui hoje, e renova, traz alegria, um descanso na alma. Vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar. É o que o Senhor está dizendo, meu Pai. Passa do teu sangue aqui, acampa os teus anjos aqui, traz esse renovo, toca profundamente, Espírito Santo, e que toda barreira seja quebrada, que as barreiras sejam quebradas, e que o coração seja tocado, o coração de cada pessoa, profundamente, e que possa transbordar de alegria, de paz, de renovo, de esperança, que essa pessoa nesse momento esteja alinhando as prioridades dela, se alinhando com o Senhor, fazendo ajustes dentro dela, tomando decisões agora, se levantando no Espírito, determinada a sair daqui e viver essa vida justa, sob a liderança do Senhor Espírito Santo. Senhor, assuma essa reunião, fala aos nossos corações, toca profundamente, abençoa a igreja, nosso povo aqui em todo lugar, os templos, as igrejas, os líderes, assuma os altares, coloca a tua mão, que a tua mão esteja estendida sobre cada um, que nada fique da mesma forma, que a graça e a unção do Senhor estejam sobre nós, e que quando sairmos daqui, possamos sair num outro nível, com entendimento, com clareza, restaurados, renovados, para a glória do teu nome. Obrigada por tudo. Fala, porque nós queremos ouvir sempre a sua voz. Amém, amém, amém.